Fala, nação tricolor! Cláudio Rodrigues aqui para mais um vídeo, ainda repercutindo aí a nossa derrota, infelizmente, para o Cerro Porteño na noite de ontem na Taça Libertadores da América no Castelão, tá certo? Mas antes eu peço para você deixar aí o seu like para fortalecer o trabalho, você deixar os seus comentários sobre o que você achou da partida de ontem e também eu peço humildemente que você possa compartilhar também esse vídeo, tá bom? Se você quiser ajudar, você pode ser membro aqui do nosso canal, você pode ajudar também através do Pix meuleandopc@gmail.com. meuleandopc@gmail.com é o nosso Pix, qualquer valor você vai estar nos ajudando aí, tá bom? A gente vai continuar repercutindo, Fortaleza produziu bastante, mas não teve efetividade para vencer o Cerro Porteño. E agora, um jogo difícil no Paraguai contra o Cerro, Fortaleza precisa se reinventar para fazer o que fez contra o Alianza Lima no Peru e para o que fez contra o Colo-Colo no Chile, para trazer essa classificação. Apenas 1-0, claro, ainda não é garantia da classificação do Cerro. Fortaleza tem totais condições de se classificar no Paraguai. A gente vai deixar aí os comentários aí do pessoal da ESPN, falando a respeito aí desse jogo Fortaleza e Cerro Porteño e a expectativa deles para o jogo do Paraguai. Mas antes, dizer que todos os direitos, os créditos autorais aí pertencem à ESPN Brasil, tá bom? Acompanha aí. O Voivoda falou, quando o Fortaleza se abriu, eles tiveram chance, fizeram gol e tiveram outras. Tem um bom toque de bola também, eu achei, o Cerro Porteño. Fica com a bola, gosta da bola. Gosta da bola, vai ser difícil pro Fortaleza lá, hein? O Aquino é interessantíssimo, fez uma excelente fase anterior, rápido, troca de lado, confunde a marcação, e tem essa proposta ofensiva que é ter o centroavante, que é ter o referência bem marcado, Thurim ou o Marcelo Moreno. Falta um pouco de capricho para finalizar. Cria, mas não consegue terminar tanto as jogadas assim. Mas é um time super perigoso. E lá é um caldeirão. Sem dúvida. Na sua casa. Esqueci o nome do estádio. Nueva Oja. Laola? General Pablo Rojas. La Oja. La Oja. La Oja lá significa a panela. Torcida, é isso mesmo. A panela. É uma panela de pressão. Torcida faz um barulho, mas é óbvio que vai ser decidido em campo. E em campo Fortaleza tem chance ainda, não tem, Breler? Tem. O Voivoda foi feliz ao dizer que ainda está aberto o confronto. Fortaleza tem chance de passar, sobretudo se incorporar muito daquele espírito que levou para Santiago para o jogo contra o Colo-Colo. É ali que o Fortaleza garante a classificação, depois de vencer o Alianza Lima, também fora de casa. Então é um time que já passou, e essa base do Fortaleza é parecida com a base do ano passado, por adversidades e conseguiu dar a volta por cima. Então não é um time que se intimida com esse cenário adverso. Então por tudo isso eu vejo que o Fortaleza tem chance. É claro que o torcedor fica frustrado de perder em casa, deixar essa possibilidade de ficar fora da fase de grupos em aberto, mas eu vejo que o Fortaleza, se tiver uma intensidade maior, se conseguir, de certa forma, tirar esse conforto do Cerro Porteño, um time que gosta da bola, que quebra o tempo do jogo, que, de certa forma, desestabiliza o adversário, e o Fortaleza perdeu penalidade, criou muitas oportunidades. Então esse é o ponto positivo. Se é que diante dessa frustração dá para tirar algo, é que esse time tem repertório e tem um técnico muito competente para conseguir reverter o resultado. É claro que todo mundo estuda todo mundo, Abel, mas o Cerro tem um acréscimo aí. Ele tem na sua comissão técnica o Rafael Vieira, que foi muito tempo auxiliar do Mano Menezes, analista do Mano Menezes, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Seleção Brasileira. Ele está lá, ele comanda esse setor no Cerro. Então eu não tenho dúvida que o Fortaleza estudou muitíssimo bem o Cerro, mas eu tenho certeza absoluta de que o Cerro tem muito bem mapeado o Fortaleza. E isso é uma vantagem. E voltando ao pênalti, o Pochettino chegou a pegar a bola ali na hora para bater. O Galhardo foi lá e pegou e bateu. Ou seja, estava com confiança na hora, mas é o segundo pênalti perdido pelo Galhardo nessa temporada, hein? Tá parecendo um jogador, mas depois a gente comenta. Um outro jogador? Um outro.
Aliás, o Vasco perdeu um pênalti ontem também. Sim. Daqui a pouco a gente fala do Vasco. E não foi o Pedro Raul. Se perde o pênalti, não vai faltar gente para lembrar que podia ser o Galhardo, que estava em campo, que é o artilheiro, que é o cara que morava. As coisas depois que acontece é fácil, né? Mas bateu mal, bateu muito mal. Ele foi na bola de segurança, mas não deu, né? Confiou que o goleiro saísse, o goleiro ficou. E além do pênalti, o Jean foi bem em outras ocasiões. O Celso foi pertinente ao lembrar que o Jean ficou marcado pela agressão covarde à ex-mulher. A gente sempre, quando falar do Jean, sobretudo para elogiar, vai lembrar essa mancha no currículo dele. Mas ontem foi um jogador decisivo, um jogador que ajudou o Cerro a sair com a vitória. Fortaleza, pelas oportunidades que criou, merecia no mínimo um empate. É claro que o Cerro também criou, o Cerro teve oportunidade para marcar no finalzinho do jogo e aí sim seria um gol, ducha de água fria, deixaria as possibilidades do Fortaleza bem remotas, mas com esse 1-0 ainda é possível. Você vê que o Jean era dúvida pro jogo, olha o que é o futebol, né? Tinha uma lombalgia, ele ficou de fora dos duelos com o Curicó Unido. Ele sofreu durante o jogo, foi atendido durante o jogo com dor nas costas, né? Dores lombares e tal. Aí ele falou, lembrei, depois do jogo na entrevista, ele disse que já tinha defendido um pênalti do Galhardo quando o Jean era goleiro do Atlético Goianiense. E que ele sabia que o Galhardo normalmente batia cruzado e ele pegou quando ele bateu cruzado. E aí ontem ele bateu no meio, ele ficou parado e pegou. Porque foi em cima dele, né? Foi em cima dele. Foi mais o pênalti perdido do que ele se mexendo, né? O Cerro ainda já tinha feito um jogo. E pode ser o 6º ano consecutivo de brasileiro caindo nessa fase, porque quando a gente fala em soberania dos clubes brasileiros na Libertadores, a gente tem um poderio econômico, as equipes brasileiras, como Fortaleza, por exemplo, que conseguem se estruturar e tem uma condição de montar um elenco e buscar jogadores como Lucero, como Romero, Pochettino, Fortaleza indo às compras no cenário sul-americano e desfalcando rivais de Libertadores, você aumenta as possibilidades de clubes brasileiros figurarem não só na fase de grupos, mas também de avançarem e chegarem às finais, e o futebol brasileiro tem protagonizado a Libertadores. Só que essa fase carrega aquele componente emocional parecido com a semi do Mundial, porque é a obrigação total do clube brasileiro de passar esse peso, o favoritismo. Então, de fato, é algo que pesa e precisa ser sempre trabalhado. O Fluminense, por exemplo, tinha mais time que o Olímpia, tinha mais futebol para jogar e estava numa boa fase. Acabou sendo campeão carioca, mas cai também por sentir ali, de certa forma, essa pressão de precisar ganhar de qualquer maneira. Essa fase prévia, ele começa mal, perde para o Colo-Colo e vai se recuperando. Consegue ganhar confiança aos poucos, vence o penúltimo jogo contra o Alianza Lima e ganha confiança para fazer aquele jogo histórico em Santiago. Eu me refiro mais ao peso do adversário. Ele já é pesado, ele não é um terceiro colocado venezuelano passado. Não, ele já é um clube que habitualmente está numa Libertadores da América e por um motivo ou outro acabou ficando ali naquela fase prévia. Então é um duelo muito duro, esse que antecipa a fase de grupos. O Botafogo, mas os casos recentes do Fortaleza agora e do Fluminense no ano passado são confrontos equilibrados. São adversários realmente de peso. Não é a questão da zebra que aconteceu nos outros casos que a gente viu aí, né? E vou até levantar a voz agora. Tomara que não aconteça. Tomara. Essa sétima queda, que passe o Galo. O Galo está muito mais próximo, né? Vai jogar em casa agora. Empatou fora com o Milionários. E que o Fortaleza consiga essa proeza, porque vai ser difícil lá. Fora de casa. É óbvio que está muito mais agora pro Cerro Porteño, né? Ganhou fora. E o do Galo também. E é isso aí. Você acompanhou os comentários aí de todo mundo falando, Abel, falando aí sobre o Fortaleza Esporte Clube. E é esperar, meramente, o foco da primeira semifinal contra o Ferroviário, um jogo difícil, domingo, para só então, posteriormente, pensar nessa outra decisão, Libertadores da América, lá no Paraguai, contra o Cerro Porteño. Tá bom? Obrigado pela sua audiência, ela é muito importante. Um abraço e tudo de bom.